ciclo Jornalismo em Pandemia, uma realização do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. O ciclo Jornalismo em Pandemia é uma atividade para discutir os desafios da nossa profissão, a profissão do jornalismo, em meio ao maior surto de doença global dos últimos 100 anos, pelo menos. Eu sou Rogério Cristofoletti, em nome da organização, agradeço a todos que estão nessa sala. Nós estamos transmitindo a partir do sistema Conferência Web da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP. E essa live está sendo gravada e vai ficar disponível no YouTube do Zero, o jornal laboratório do curso de jornalismo da UFSC. Aliás, se você não pôde assistir a live de estreia, aquela com Marcelo Soares, e ele falou sobre subnotificação da pandemia em Santa Catarina, o vídeo já está disponível no YouTube do Zero, é só passar por lá e assistir. Se você tiver perguntas para os nossos convidados, use o chat público ou encaminhe privado para a professora Valentina, que está nos apoiando aqui nessa transmissão. O tema de hoje é o jornalismo investigativo com dados públicos, e para discutir o assunto nós convidamos dois repórteres que vasculham bases de dados, que passam um pente fino em documentos e publicações oficiais, dois repórteres que extraem informação preciosa e importante de planilhas e relatórios, muitas vezes que são incompreensíveis. Eu estou falando do Lúcio Lambranho e do Fábio Bispo. O Lúcio Lambranho é jornalista desde 1996. Ele foi repórter no Correio Brasiliense, no Jornal do Brasil, lá em Brasília, antes de atuar nas principais redações de Santa Catarina até 2004. Ele recebeu menção honrosa no prêmio Vladimir Herzog por reportagens sobre trabalho escravo, publicadas no site Congresso em Foco, e em 2008. No mesmo portal, foi um dos responsáveis pelas reportagens sobre a farra das passagens aéreas, uma série jornalística que venceu o prêmio Embratel de jornalismo investigativo, que é o troféu Tim Lopes. E também que venceu o prêmio ESSO de melhor contribuição à imprensa do ano de 2009. O Lúcio Lambranho também recebeu menção honrosa no prêmio Anamatra de Direitos Humanos em 2018, por uma reportagem publicada no The Intercept Brasil, relacionada com a reforma trabalhista, a fatídica reforma trabalhista. O Lúcio Lambranho foi repórter especial do jornal Notícias do Dia, daqui de Florianópolis, entre agosto de 2013 a maio de 2016, e em junho de 2016 ele criou o site Farol Reportagem, que é um espaço destinado para a publicação de conteúdos jornalísticos para fiscalização dos poderes, para transparência pública e para direitos humanos. Atualmente, ele é repórter freelance e participa da produção da newsletter Brasil Real Oficial, uma publicação diária criada pelo colega Breno Costa. O Lúcio Lambranho se formou em jornalismo aqui na UFSC. O nosso segundo convidado é o Fábio Bispo, ele é jornalista formado pela Faculdade Estácio de Sá e pós-graduando em Ciência de Dados pelo Senai de Santa Catarina. Ele atuou por 10 anos nos veículos do Grupo RIC de Santa Catarina, que é o atual NB+, na cobertura de política, como repórter especial, editor online e editor. Atualmente é repórter freelancer com foco na cobertura pública, cobertura política, com transparência pública, jornalismo de dados e assuntos relacionados. Ele escreve para jornais do interior de Santa Catarina, jornais que são da Associação dos Diários do Interior, a ADI, e para veículos de abrangência nacional, como os recentemente publicados no Estadão, Valor Econômico, Revista Piauí, Agência Pública, Congresso em Foco e para o The Intercept Brasil. Ele é diretor do Sindicato de Jornalistas de Santa Catarina e um dos fundadores do Catarina Lab, um projeto que busca aliar inovação e jornalismo de profundidade em Santa Catarina. Ele é um dos autores daquela que eu considero a reportagem do ano aqui no estado, a denúncia que saiu no The Intercept Brasil sobre a compra para lá de regular de 200 respiradores artificiais pelo governo do estado. Olá, Lúcio. Olá, Fábio. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite para essa live.
Olá, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Olá a todos que estão aí pacientemente numa tarde dessa, e querendo nos ouvir, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Boa tarde, meu companheiro bispo e todos os colegas aí que estão na audiência. Muito bem, eu vou derrubar minha imagem, mas eu vou continuar com vocês, apenas no áudio, para vocês possam, né, para que não seja repartida a audiência. Eu quero começar com uma pergunta de contexto, né? Hoje, com 8 anos de vigência da Lei de Acesso à Informação e com muitos repórteres dispostos a fazer como vocês, né, estão dispostos a fuçar bases de dados, como é que vocês avaliam o estágio do jornalismo investigativo brasileiro? Ele consegue contribuir para a cobertura dessa pandemia pela qual a gente está atravessando? O que você acha, Bispo e Lúcio? Bom, posso começar? Já que Pode, você bispo? me citou. Cara, eu considero que a LAI, ela democratizou não só, né, não só democratizou os dados públicos, mas ela também ajudou a democratizar o próprio jornalismo investigativo ou jornalismo de investigação, porque ela permitiu que qualquer jornalista, qualquer pessoa, né, mas qualquer jornalista que conheça a base, né, da LAI, ele possa ter acesso à informação pública. Antes a gente via um certo monopólio das fontes e das relações entre fontes e repórteres, que em alguns casos até relações um pouco duvidosas, e então eu considero que a LAI ela democratiza também, né, o poderio de investigação, de qualquer jornalista conseguir chegar lá e pegar uma informação, ir atrás e ter acesso, né? E acho que nos tempos de pandemia ou em qualquer momento de exceção, esse é um dispositivo muito válido, né? Porque a gente percebe que existe ainda por parte dos governos, dos poderes, algumas intenções de se esconder informações ou até mesmo de se colocar, né, ali nos portais de transparência, mas de não se dar tanta publicidade. Então, o acesso, né, à informação e a busca, né, persistente do jornalista por essa informação que é pública, ela é muito valiosa, principalmente nesses momentos de crise, né? Foi atrás de uma informação que estava pública que a gente chegou na história dos respiradores, por exemplo, e em tantas outras histórias, né? Eu concordo com o bispo. Acho que antes da lei, os repórteres não tinham esse acesso democratizado, né? Era tudo na base dos vazamentos, e vazamento sempre tem a segunda intenção das fontes, né? Era difícil até triar o que se queria com vazamentos desse tipo. Hoje, você pode escolher que tipo de informação pesquisar, e qualquer repórter que tenha disposição para acompanhar isso de maneira diária, histórica, e ver o que mudou de um tempo para o outro, consegue fazer isso, né? Agora, os sistemas públicos, eles ainda não são tão públicos como se imagina, né? O bispo falou aí que a matéria dos respiradores, ela teve como base um sistema público. Sim, esse sistema é público, mas poucas pessoas sabem que esse sistema é público, e mais, poucas pessoas sabem como acessar esse sistema. O sistema ao qual o bispo está se referindo, o SGPE, ele, ele é praticamente inacessível. Ele não é como um portal da transparência onde você seleciona os gastos ou o salário de um servidor. Lá, você precisa ter um número do processo, você precisa saber ao que ele se refere, entendeu? Então, eu acho que a lei é muito positiva, né, nessa questão que o bispo falou, de abrir o acesso para todos que queiram, inclusive para o cidadão comum que queira fiscalizar, mas ainda falta algumas coisas que devem ser ampliadas. O processo administrativo ele deveria ser aberto e público realmente, sem a necessidade de que eu ingresse com uma senha ou que isso seja publicado no Diário Oficial de uma maneira mais precisa, entendeu?
eu não queria entrar nos detalhes aqui da matéria dos respiradores, mas eu não sei nem se a numeração desses processos foram publicados no Diário Oficial. Pelo que eu consegui ver, eu acho que não foi publicado. Eles deram um drible no Diário Oficial, né? E assim, o nosso conhecimento, a nossa bagagem de pesquisar e de fuçar os sistemas é que permitiu que essa matéria fosse feita. Lá atrás, no Farol, esse sistema foi usado para uma matéria sobre as condições do Teatro do SIC também. Algumas pessoas chegaram a dizer, não, mas esse processo está público e tal. Não, não é bem assim, não está público, né? Depende de uma apuração, de um acompanhamento constante, fuçação e um monte de coisa. Eu acho que ela precisa ser ampliada. E achei interessante que nessa segunda matéria que o Bispo publicou no Intercept sobre a compra aí, a segunda compra, né, mal executada com a Intelbras, o sistema foi citado no texto, ou seja, as pessoas já têm uma dimensão da onde essa informação partiu, né, que eu acho que é uma tendência no jornalismo mundial e bem feito, e investigativo, né, de profundidade. Você mostrar para o leitor um grau de isenção maior da onde você conseguiu aquela informação. Acho que não basta simplesmente mostrar o extrato do documento para comprovar que você está falando a verdade, para dar autenticidade à reportagem. Mas os caminhos também são importantes, até porque depois o cidadão ou qualquer instituição pode ir lá e fazer o mesmo trabalho de escrutínio, né? Mais ou menos por aí. Vocês estão dizendo, né, muito do desconhecimento, né, geral, né, dos sistemas. Que tipo de habilidades ou competências repórteres precisam ter nesse momento para fazer reportagens como essa, de investigação? Que tipo de conhecimento, que tipo de sistemas, que tipo, de maneira bem didática? Bom, eu vou até fazer aqui uma referência ao Lúcio, que a primeira reportagem investigativa que eu fiz foi a reportagem dos táxis, né, aqui de Florianópolis, há uns quase 10 anos atrás, que foi muito intuitiva. Já era uma reportagem com base em dados públicos, mas algo que veio da mão de uma fonte, eu fui seguindo os caminhos e cheguei aos documentos públicos, né? Acho que a gente não tinha nem a LAI ainda naquele ano. Depois, quando eu comecei a trabalhar com o Lúcio, ele me colocou, vamos dizer assim, nesse mundo mais sistematizado da consulta pública, né? E aí eu comecei a perceber que existe talvez algum ferramental, assim, vamos dizer, o cinto do Batman do jornalista, né? Que é o básico, né? Saber ler um diário oficial, saber fazer uma pesquisa no site da Justiça. Agora, recentemente, eu e o Lúcio fizemos uma grande pesquisa para o Congresso em Foco em todos os estados da federação, então a gente pôde perceber que, apesar de se existir uma mesma lógica para se pesquisar um processo judicial, ele muda muito de um estado para outro, porque os sistemas não são padronizados. O mesmo vale para os portais da transparência de municípios, governos e poderes também, mas o que se desprende disso é uma pequena lógica, né? No caso da justiça, tem o número do processo, no caso do processo administrativo, ou no caso do diário oficial, se tem uma lógica de leitura também, né? Enfim, de a gente ler a conclusão e depois ver o que aquele processo diz, né? Porque não adianta a gente ler um processo de 5.000 páginas para chegar lá no final e ver que o juiz arquivou, porque a linguagem jurídica ela é muito rebuscada e a decisão está lá no pé da página mesmo, né? Diferente de uma reportagem que a informação principal está no lead, no processo judicial a informação principal está na última linha. Então, o processo judicial a gente começa lendo pelo fim, né? A gente lê primeiro a decisão e depois a gente pega os detalhes daquele processo. Mas eu diria que é basicamente isso. A gente tem que saber ler um portal da transparência, lendo 1, 2, 3 portais da transparência diferentes, a lógica vai ser a mesma. Os sistemas da justiça vale o mesmo, né? Eles são diferentes, mas a lógica é parecida. E para a leitura de processos administrativos e processos judiciais, eu acho que é mais ou menos também esse caminho. Eu só queria complementar o que o Bispo falou, que esse é o básico, para que se comece mesmo uma apuração, né? Ter um conhecimento mínimo
de como funciona a justiça, né? E eu só quero dizer que em alguns processos, falando ainda da falta de transparência no judiciário, eu acho inimaginável que atualmente processos contra agentes públicos estejam sob sigilo ou que você não consiga acessar a íntegra das peças do processo, a não ser que você já parte dele, como advogado ou como acusado ou indiciado, né? Isso deveria estar completamente aberto, né? Você consegue ler algumas coisas, mas não consegue ter acesso às decisões, os principais documentos, depoimentos que estão ali dentro. E aí necessita uma senha, geralmente, né? Uma senha. O CNJ criou uma série de empecilhos que para mim, são contra a lei de acesso, entendeu? O judiciário ainda tem uma retração muito grande com relação ao que a transparência que é feita nos outros dois poderes, entendeu? Um exemplo, por exemplo, alguns processos que a gente sabe que estavam no STF, a gente pesquisou para o Congresso em Foco, e que por decisão do Supremo tiveram que ir para a primeira instância, ou seja, aqueles dos crimes que foram cometidos antes do início do mandato, né, eles simplesmente não aparecem numa busca pública. A gente se deparou com vários processos rumorosos, inclusive da Lava Jato, que simplesmente você digita o nome dos parlamentares, dos demais envolvidos naquela ação penal ou naquele inquérito que estava no STF, e ele não aparece. Como é que eu vou acompanhar isso? Como é que eu vou dizer se ele ainda está ativo, se não há uma sentença que arquivou ou um pedido do próprio Ministério Público para arquivar aquele processo? A gente está engatinhando ainda na transparência, eu acho, nesse ponto, principalmente. E outras ferramentas, eu acho que é basicamente a persistência, porque você pode ir conectando as leis e ter um entendimento, assim, há uma lógica. Obviamente que a linguagem é muito rebuscada, de difícil acesso, mas você vai conectando as coisas e vai conseguindo, assim. O bispo e outros colegas já estão num passo à frente, ou seja, eles já estão estudando jornalismo de dados mais a fundo, né? Inclusive programação. Para quê? Para trabalhar com grandes massas de dados, o que eu chamo de jornalismo de dados, né? De verdade, né? Ou seja, trabalhar com planilhas, fazer cruzamentos de informação, né? Fazer perguntas para os números e para os dados, que a partir dali você gera pautas muito interessantes, como é o caso do pioneiro que foi convidado aí por vocês, que é o Marcelo Soares, é um dos expoentes do jornalismo de dados, né, no Brasil. Mas eu acho que antes de chegar nesse patamar, é possível fazer muita coisa, acompanhando processos judiciais, lendo diários oficiais e vendo o que está nos portais de transparência do Executivo e do Legislativo. Não é possível que as redações ainda resistam a ter equipes dedicadas a fazer isso, ou a buscar informações sobre isso quando um fato importante acontece. Mas eu acho que é preciso acompanhar diariamente, senão não se fiscaliza poder de uma maneira minimamente decente, entendeu? Sem partidarismo, sem querer privilegiar acusações contra um grupo político e segurar de outros, entendeu? O que é comum aí na imprensa tradicional, né? Muito bem. A professora Terezinha complementa perguntando, né? Volta e meia a gente percebe modificações nos portais da transparência. Vocês acham que há uma certa disposição ou indisposição de alguns poderes, de alguns governos, em criar empecilho para ter transparência? Quer dizer, muda o governo, muda a disposição para prestar conta para a sociedade? Como é que vocês veem isso? Eu tenho navegado pouco no portal, né, pelo menos agora recentemente no portal da transparência do governo federal, mas a última mudança que eu tinha visto, aquela encabeçada pela CGU, acho que em 2018, ela tinha sido bastante, eu achei que foi bastante benéfica, tinha dado bastante avanço, né, porque ela criou uma interface um pouco mais amigável e a gente poderia navegar no portal assim como a gente navega em outros sites da internet. Eu achei que aquela mudança
se não me engano, foi ali em 2018, eu achei uma mudança relativamente boa. Mas a gente vê em outros poderes, principalmente aqui em Santa Catarina, onde eu navego muito nos portais dos municípios, né, das prefeituras e também do governo do estado, eu percebi que algumas mudanças, sim, ocorreram para dificultar, né, o acesso à informação. Eu posso citar como exemplo a própria Câmara de Florianópolis, que tem assim né, falando-se de uma capital, tem um dos piores portais da transparência que eu já naveguei. Nada amigável, nada de acordo com as boas práticas da transparência. E já o site do governo do estado, o portal da transparência do governo do estado, ele também passou por uma mudança, se não me engano, o Lúcio lembra, né, Lúcio? Acho que 2016, por aí, 2015, 2016. Ele melhorou bastante. Melhorou bastante. Se eu não me engano, é porque assim, algumas massas de dados você não conseguia exportar, né, por planilhas de Excel. Outra coisa, Rogério e pessoal, é que um cursinho mínimo de Excel também ajuda nessa primeira fase, assim. Eu não sou um especialista em Excel, mas você saber filtrar as informações a partir de uma planilha dessa é básico, assim, né? Você consegue dar um passo à frente também. Mas sim, toda hora algum portal dificulta o acesso. Essa informação dessa chamada transparência ativa, né? Que são aquelas que são obrigadas, que o poder é obrigado a publicar, né, diretamente, né? Mas não o há Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem um portal de transparência bastante ruim, né? A gente falando de um dos principais poderes, que é o judiciário, eu considero, novo, né? eu considero o portal da transparência do judiciário catarinense também bastante problemático. Você antecipou uma pergunta que eu ia fazer. Qual o poder que vocês consideram mais refratário, mais opaco? É o judiciário. O judiciário é o mais difícil de tudo, né? E o menos fiscalizado pela imprensa em geral, né? Por quê? É mais episódico, porque tem menos informação, porque é aberta, enfim. Hoje, aliás, a Folha de São Paulo fez uma matéria interessante sobre gastos de quitutes chiques para os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas matérias como essa são raras na imprensa. E vocês acham que essa dificuldade de cobertura também tem algum desinteresse dos jornalistas em cobrir ou receio de cobrir o judiciário? Por que se cobre tão pouco o judiciário? Eu acho que a imprensa mais tradicional, ou talvez a imprensa mais provinciana, ela tem uma dificuldade de mexer com o poder judiciário, ela é sempre mais cheia de dedos quando a gente fala de judiciário, né? Eu acho que talvez aí seja um dos caminhos, né? Outro caminho é que existe uma blindagem muito grande do próprio judiciário. Ele dificulta a abertura. Então, quando tu não consegue entrar naquele meio, tu não consegue encontrar pauta também, né? Porque, como o Lúcio disse, a gente não fiscaliza o poder do dia para a noite, a gente não consegue encontrar uma pauta do dia para a noite. A gente encontra uma pauta navegando, procurando, juntando uma peça na outra, e a gente faz isso muito bem, ou a gente consegue fazer de uma forma mais livre, navegando nos portais de transparência dos governos, nos diários oficiais dos municípios e dos governos federal e do estado. Já quando a gente passa para o campo da justiça, eu vejo que é muito difícil de tu entrar naquele meio, entendeu? Talvez os repórteres que sejam natos setoristas de justiça, né, do judiciário, eles consigam, talvez com um pouco mais de facilidade, encontrar uma pauta fora, né, fora da agenda do dia, fora da pauta do dia. Mas para quem não consegue furar essa bolha do judiciário, é muito difícil. Eu me lembro, pelo menos nessa última época do ND, faz parte do judiciário, mas a gente fez uma série de matérias sobre valores pagos antecipadamente para os promotores de justiça, né? E aí a pergunta fica, Ministério Público de Santa Catarina, quem fiscaliza o fiscalizador, né?
às vezes o Ministério Público também é uma outra área que fica descoberta, né, nessa questão de gastos, assim, né? Não sei se há um receio dos colegas ou dos jornais gerais de perder as fontes, porque às vezes o Ministério Público é a fonte de muita coisa, né? Mas a gente não pode deixar de lado também. Acho que tem que dar um pente fino, assim. Mas eles, em geral, são mais transparentes do que o judiciário em geral, assim. Durante muito tempo houve uma simbiose entre jornalistas e promotores, né? Até antes da Lava Jato, uma colaboração mútua de lado a lado, e, né, isso pode ter causado esse certo. Sim, sim. Nada comparado com o que o Intercept revelou aí como vaza-jato, né? Mas Uhum. Aliás, fez um ano ontem. exatamente. Esse foi o ápice de como essas relações eram, de certa maneira, promíscuas, né? E, inclusive, isso dificultava que outros veículos não tradicionais conseguissem acesso a informações relevantes, né? Eu posso citar o caso aí que foi dito aí no meu currículo da Farra das Passagens, que até a gente conseguiu os arquivos principais, porque o Congresso em Foco, em 2008, era um veículo ainda nascente na internet brasileira. A apuração demorou um ano, assim, foi sendo construída aos poucos. A gente persistiu muito no assunto, junto com o Edson Sardinha e o Eduardo Militão, né, até que a gente conseguisse esses arquivos, né, de uma Conta fonte um que disse, pouquinho bom, como é você... que foi. Conta um pouquinho. Porque assim, a apuração durou um ano e ela foi sendo construída em outros detalhes, até a gente conseguir os arquivos que revelavam a farra propriamente dita, né? Ou seja, era muito difícil para um veículo como o Congresso em Foco conseguir isso de uma fonte principal, né? Então a gente foi construindo sempre que podia, claro, a gente não deixava de fazer outras coisas, a pauta do Congresso sempre é muito corrida, né? Mas foi feita assim, entendeu? Foi feita com informações aqui e acolá, assim. Eu me lembro de uma operação de ação controlada contra o Fernando Sarney, e lá dentro desse inquérito, já tinha sido divulgado pelo Estadão e tudo mais, com grande estardalhaço, tinha informação de que a pessoa que levou uma mala de dinheiro para o Fernando Sarney tinha ido de Brasília para São Paulo com uma passagem aérea paga pela Câmara. E lá estava a informação de que um gabinete X tinha pago essa passagem. Isso era mais uma prova de que, como sobravam muitos créditos para deputados e senadores, mas principalmente para deputados, essas passagens, esses créditos estavam sendo jogados no mercado negro das agências de viagem de Brasília, entendeu? E, enfim, depois, inclusive, o Gilmar Mendes, a gente quase disse que ele tinha sido viajado com passagem paga pela Câmara, mas, na verdade, ele pagou isso. E foi comprado numa agência de turismo também, pelo STF, porque já havia um derrame dessas passagens, ou seja, os parlamentares vendiam aquilo que não usavam, um deságio, e as empresas se aproveitavam disso por baixo dos panos, né? Chegou gente na área aí. Tem gente nova na área. O meu pequeno tá aqui, mas depois eu vou dar uma atenção para ele. Dá uma planilha para ele estudar, sei lá. Passa uma linha de código aí. Ô Bispo, conta um pouco como é que foi também a tua experiência sua e a do Yuri Potter para fazer essa matéria, essa reportagem aí que está causando tanto estardalhaço, né? Lembrando que em 24 horas da publicação da matéria, a gente teve os três poderes se movimentando aqui no Estado, né? Teve decisão judicial, suspenderam o pagamento, teve criação de CPI, teve abertura de sindicância, teve afastamento de gente, teve recentemente prisão. Sim, eu nem imaginava, a gente nem imaginava essa repercussão toda, mas desde o começo a gente sabia que a pauta tinha um poder muito grande. As pessoas até perguntam, né, quem que te passou essa informação, quem foi a fonte, né?
E quando eu digo que a fonte foi direto na fonte, a gente encontrou a pauta direto no processo administrativo. As pessoas né, até quase caem para trás. Como é que vocês acharam isso? E até me pergunto como que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a própria Controladoria Geral do Estado, os 40 gabinetes dos deputados que estão pagos também para fiscalizar o Poder Executivo, não tinham visto isso, né? Mas, rapidamente, acho que todo mundo vai se lembrar quando rolou aquele assunto do hospital de campanha, que veio à tona, que o governo ia contratar um hospital de campanha, num processo um pouco duvidoso. Quando eu vi aquele assunto vindo à tona e eu percebi que ali eu não tirava nenhuma pauta mais exclusiva, eu decidi baixar todos os gastos da Secretaria de Saúde e dar uma olhada em um por um. Eu simplesmente baixei a planilha no portal da transparência dos gastos do período da pandemia, fiz um ranking dos mais caros para os mais baratos, para pegar as compras mais caras, e a primeira compra era essa. E lá no portal da transparência estava o número do processo administrativo, para te ver, né? Com o número do processo administrativo, a gente teve acesso à minadora. E ele não estava publicado no Diário Oficial como deveria, né? Ele não foi publicado no Diário Oficial na dispensa de licitação. Não foi publicado até hoje. Exatamente. Ele estava lá, o número estava lá na planilha do pagamento, né? Referente a tal processo. E ali a gente começa a ver. A primeira coisa que chamou a atenção foi o preço, né? Um preço absurdo. A gente fez uma pesquisa rápida e viu que o preço estava acima do preço de mercado, acima do preço pago pelos outros governos, né? Até pelo próprio governo federal na época, preço quase triplo. Então, essas foram as primeiras coisas que chamaram a atenção, né? A gente não descobriu a ilegalidade de primeira. A gente foi juntando a sequência de dúvidas que o processo levantava. E realmente ele é um processo muito truncado, um processo com muitos furos. E cada etapa do processo que a gente ia pesquisar, né? Cadê o termo de referência? Não tem. Cadê o que a lei exige? A lei exige outros orçamentos. Cadê os outros orçamentos? Não, eles entraram só depois do contrato assinado. Então a gente foi juntando uma série de irregularidades para montar a reportagem no Intercept. Antes, acho que no dia 10, 11, a gente eu cheguei a dar uma nota que foi publicada nos jornais do interior de Santa Catarina, já falando que o governo tinha comprado 200 respiradores, 70% acima do preço de mercado, e que eles estavam atrasados. Já tinha dado isso. Lá para o dia 10, por aí, a gente já estava fazendo perguntas na coletiva sobre isso. E mesmo assim, ninguém olhava para isso. Quando eu vi que o bolo estava crescendo, que a história estava ficando grande demais e que não tinha despertado interesse de absolutamente ninguém aqui em Santa Catarina, a gente decidiu procurar um veículo de abrangência nacional que desse um suporte também, né? Porque não é só ter a história na mão. Às vezes é preciso tu ter né? A edição em si, a edição segura muita matéria. O veículo onde ela vai ser publicada, a capilaridade que ele tem, às vezes conta muito, né? No caso do Intercept, contou muito para essa matéria. Eu não sei se ela fosse publicada em algum portal catarinense, ela sairia tão redonda da forma como ela saiu. Porque a gente sabe que as redações elas têm uma pressa, às vezes um pouco exacerbada, às vezes elas têm algumas questões que são próprias delas e que elas querem que a gente coloque uma fonte ou uma terceira fonte no meio da história. E lá no Intercept a gente foi muito feliz com a edição e tivemos muita liberdade, né, de dar o direcionamento da pauta que era aquele que a gente estava enxergando, né. Basicamente foi isso. A pauta ela foi toda trabalhada em cima do documento público que foi achado através de um levantamento dos gastos do governo em saúde. Você acabou já até respondendo um pouco da pergunta da professora Valentina. Uma segunda característica que une vocês dois, além desse trabalho, né, de fazer reportagens investigativas em cima de dados públicos, é que vocês estão atuando como freelancers. Essa condição facilita hoje fazer jornalismo investigativo, já que as redações estão tão apertadas, estão tão enxutas? Eu estou ecoando uma pergunta da professora Terezinha.
O Lúcio lembra bem como é que era fazer o dia a dia e ter que ficar investigando, né, Lúcio? Olha, professor, desde que eu me conheço como repórter, eu nunca tive condições ideais para fazer nenhuma matéria especial que fosse realmente relevante. Lá no Congresso em Foco, eu fui repórter especial, mas essa condição era conquistada sempre a partir do que você conseguia trazer como pauta realmente quente, porque eu também fazia, assim como os outros colegas, o dia a dia, né? Então é muito complicado. Dentro das redações também é basicamente isso. Não existem núcleos de reportagem investigativa nos jornais, nem nos grandes jornais. O Estadão tem um núcleo de dados, mas ele trabalha essencialmente para produzir uma avalanche de dados ali que eu confesso que às vezes não sei se despertam tanto interesse. Eu acho que o jornalismo de dados ele tem que estar focado em extrair informações como essa que o Bispo trouxe, né? Que a reportagem dessas duas reportagens do Intercept revelaram, né? Porque às vezes não leva a lugar nenhum você ficar comparando planilha com planilha, se gastou mais no seu. É interessante, mas não é o que deveria ser a essência desse tipo de trabalho, entendeu? Às vezes é só o meio do caminho, né? É Às o meio vezes. do caminho. Lá no meio do caminho você vai achar um padrão. Assim como vai achar um padrão dentro de publicações sobre o mesmo assunto no Diário Oficial, né? O escândalo lá que gerou aquele filme lá da Igreja Católica é isso, né? Toda vez que um padre era acusado de pedofilia, ele era transferido para um outro lugar. Como é que a equipe do jornal lá chegou nisso? Chegou porque eles viram que esse tipo de transferência era repetida. E onde é que estava isso? Numa sequência de diários, jornaizinhos lá da Igreja Católica Americana. Então, se você não acompanhar isso todo dia, não vai ter grande importância. Mas, assim, ser freelancer não só nos dá mais dificuldade, porque você tem vários patrões, você tem que meio que vender a sua pauta, você tem que mostrar a importância dela, apesar dela por si já ter importância, né? E nem sempre todos os veículos aceitam isso, né? Tá claro, né? O bispo publicou uma nota que deveria ter sido pauta número 1 dos veículos locais. Por que ninguém foi atrás dessa matéria? Por que nenhum outro repórter foi destacado para olhar isso, né? E por que só o Intercept topou essa pauta? E como freelancer é a mesma, é até pior a precariedade das nossas condições de trabalho, né? Imagina, não que eu defenda que não se possa ser freelancer, que isso traz liberdade, mas não adianta ter liberdade, não receber bem pelo que você faz, não poder ter uma rotina de acompanhamento, né? E ficar com isso na mão, né? Eu já me deparei com uma série de situações de informações muito relevantes que eu não consegui publicar até hoje, né? Então, como é que faz? Como é que paga as contas, né? É uma rotina muito pesada, né? E que deveria ser muito mais valorizada, porque são detalhes, porque você tem que checar e rechecar, porque você não pode errar aquilo, porque você tem que ficar ligado todo dia, que você tem que acompanhar o assunto por muito tempo, que você tem que ler muitas coisas. Eu acho que a questão de ser freelancer não nos ajuda. Pode trazer liberdade? Pode, mas não melhora a qualidade do jornalismo publicado no nível local, regional e nem nacional. Vocês falaram ali de atenção, de persistência, de reconhecer padrões. A Magali pergunta: dá para a gente pensar em etapas para fazer a investigação? Quais seriam essas etapas? De uma maneira geral, genérica, né? Claro, pensando que cada caso vai ter as suas particularidades. E aí, Lúcio? Bispo, você que sabe mais do que eu dessas etapas, mas é basicamente a etapa inicial é a pesquisa, né? A pesquisa é o acompanhamento rotineiro de um assunto determinado que você queira cobrir. E depois o mergulho, o aprofundamento, você tem que ver
saber se isso acontece em um outro lugar, comparar, né? Como eles fizeram, né? Quem está comprando respiradores? Quanto custa? Puxa, aqui tem um sobrepreço que não existe em lugar nenhum, né? Ponto 1. 2, o mergulho. Que empresa é essa? Quem é a Veigamed? Quantos governos já compraram com essa empresa? Eles mostraram que quase nenhum. De onde surgiu essa empresa, né? Aí o endereço, sócios, né? Às vezes o que está na Receita Federal não é tão confiável. Você precisa pedir uma certidão na junta comercial para saber quais foram as trocas societárias que aconteceram recentemente, né? Porque às vezes entra sócios, sai sócios e pessoas podem estar implicadas ou relacionadas com alguém dentro do governo que beneficiou a empresa dele para esse contrato, né? São muitos detalhes que precisam ser verificados, né? E essa parte aí do bispo, que é assim, olha, essencial. Eu tive a sorte, o privilégio de contar com um editor no Congresso em Foco, que é o Edson Sardinha, que está lá até hoje, que assim, a gente lia e relia cada frase das matérias mais complicadas, né? Não pode ter nenhum adjetivo, não pode ter nenhuma ponta solta. Aquilo que você está dizendo naquela frase tem que estar referenciada, muito bem referenciada no documento que você conseguiu, naquele ato, nas datas, entendeu? Para não ter a menor chance de contestação e, principalmente, gente, de que isso gere um processo judicial depois, por mais que você esteja certo, né? Então, a fase de edição é muito, muito importante também. Eu acho que eles tiveram uma sorte grande de ter uma boa editora lá no Intercept, que faz o papel de advogado do diabo. E isso, gente, é raríssimo dentro das redações. Não existe mais essa figura que tem experiência, que já teve do outro lado do balcão, já foi repórter. Não precisa nem ser investigativo, mas com o mínimo de malícia para ver se a coisa está certa ou se está errada, entendeu? Quem edita o material com um grau de dificuldade como esse, de uma série de documentos, no meio de uma equipe reduzida, né, que é o que acontece nas redações, vai parar tudo para fazer isso? É quase impensável, né? Então, a terceira etapa da edição é a parceria, né? Alguém que senta do teu lado e assim, cara, vamos fazer esse texto ser o melhor possível e de melhor entendimento e de tradução, né? Porque às vezes a gente cai em algumas ciladas do juridiquês ou do que está dito, abre uma aspas ou abre uma aspas muito grande para se resguardar. Não sei se vocês perceberam que o jornalismo televisivo agora, principalmente em matéria sobre o Supremo, abre-se aspas imensas, né? Muito declaratório, Mas né? e aí? Super declaratório. Eu já cometi esse erro. E você não consegue traduzir decentemente para o leitor comum o que é que está acontecendo naquilo. As matérias ficam longas e chatíssimas, né? Tem ficado. Chatíssimas. Eu tinha esse problema. Lá no Congresso em Foco eu vinha com as matérias que tinham tamanhos imensos. Pô, mas não é internet, não dá para publicar, não tem limite de tamanho, né? Você saía do jornal impresso, que era uma M, né? Cobria CPIs lá na época ainda do governo Lula, CPI dos bingos e não sei o quê. Aí tinha um limite, né? Aí não, agora na internet pode escrever tudo, aí você detalhava, se conseguia um documento, detalhava muito, mas aí aquilo se perdia se não tivesse uma edição muito boa, entendeu? E lá no Congresso em Foco eu tive essa sorte. Acho que esse é o segredo do sucesso
da farra das passagens, ela foi planejada com bastante antecedência, a gente pôde ficar até, inclusive, isolado da redação para poder trabalhar com mais calma, entendeu? Sem afobamento. Quando estava tudo pronto, a gente decidiu o que ia primeiro. Primeiro vão os artistas que usaram passagem de cota dos deputados. Isso vai ter um impacto nas pessoas, vai atrair as pessoas para quererem saber mais sobre o assunto. Isso não acontece, infelizmente, nas redações a toda hora. Só para acrescentar ali no que o Lúcio falou do processo, eu acho que no processo inicial da pauta, quando a gente descobre a história e quando a gente percebe que tem uma grande história na mão, acho que ali na hora de a gente vender a pauta para a gente mesmo, a gente pode, vamos dizer assim, chutar lá na lua, né? Mas quando chega na hora da edição, na hora do fechamento do texto final, a gente tem que fazer esse papel de lastrear tudo, né? Não pode ter não podemos nos deixar levar pelaquela emoção primeira, né? Daí é a hora de a gente fazer o papel do advogado do diabo ou que o editor faça esse papel, né? Lá no começo, quando a pauta está começando a nascer, eu acho que a gente tem que realmente chutar ela para frente, né? Colocar a expectativa lá em cima, porque esse ânimo também faz a gente correr atrás de uma boa história, né? Bem lembrado. Eu quero juntar duas perguntas, uma do Maurício Frigueto, ele volta a perguntar sobre se vocês têm alguma ideia de como reduzir a precariedade do freelancer, e o professor Hildo pergunta se vocês sofrem muito processo, se já sofreram, como é que está a conta dos advogados. Sobre essa questão do freelancer e da redação, o Frigueto, a gente trabalhou junto, eu, Lúcio Frigueto, a gente trabalhou junto na mesma redação, e tinha uma dificuldade imensa de se fazer jornalismo investigativo, tendo que cobrir todo dia a sessão da Câmara, né? Porque tinha que se dividir, tinha que se desdobrar. Mas eu vejo que hoje o jornalismo ele passa por um paradigma de modelo de negócio. Então, acho que antes de a gente começar a pensar na condição melhor do freelancer, eu acho que o próprio jornalismo tem que encontrar essa sua base. Eu acho que essas novas mídias, o Intercept, a Pública, o Nexo, o Jota, eles já estão mostrando que existe um novo modelo de negócio de sustentabilidade da coisa jornalística. Cada vez menos dependendo de publicidade, de governos, né? Criando, vamos dizer assim, novos caminhos para se capitalizarem. E agora eu penso que o próximo passo é o jornalista profissional se encontrar nesse novo modelo de empresa jornalística também. Como o Lúcio falou, poxa, eu vou ficar lendo o Diário Oficial todo dia, mas eu não estou sendo pago para ler Diário Oficial, eu só sou pago quando eu tenho uma matéria e eu vendo a matéria. Então, parece uma relação injusta, né? E de certa forma é uma relação injusta. Então, esse ponto de equilíbrio, talvez que a gente que o jornalismo dos novos tempos, que o jornalista freelancer vai ter que encontrar, né? Eu hoje, por exemplo, eu tenho uns freelas fixos que me remuneram e eu acabo usando esse tempo dos freelas fixos para poder ficar procurando uma pauta que talvez lá na frente eu vou vender. Mas eu encontro tanta coisa boa, como o Lúcio falou, que às vezes não tem como vender. Os jornais aqui às vezes não querem publicar e é uma notícia muito local, não vende para lugar nenhum e às vezes a gente gasta fosfato danado e não se chega a lugar nenhum, inclusive não se é remunerado por isso, né? Eu acho que é um dilema do negócio jornalístico. O freela vai ter que entrar nesse processo aí de readequação também, né, da figura do repórter. E você tem um processo? Desculpa, Rogério. processos. Cara, felizmente eu nunca sofri nenhum processo. Eu acho que por essa questão da edição aí, principalmente lá no Congresso em Foco e tal, nem processos, nem ameaças, eu acho que, não que o que a gente publicou foi 100%, né, a gente não é a prova de erros, né, eu acho que o jornalismo também tem que dizer aonde errou, quando errou, né, e por isso eu acho que esse processo, né, de expor da onde vêm as informações seja necessário. Mas o que o Bispo falou do modelo de negócios é isso daí, né? É muito difícil. Hoje em dia você tem um veículo preocupado com
com essa questão, né, da reportagem investigativa, né? E se você notar, nos grandes jornais, as grandes matérias, elas são iniciativas isoladas de alguns repórteres que às vezes se deparam com uma informação relevante e gastam seu tempo extra ou fora do tempo do que fazem na factualidade do dia para se dedicar a algumas matérias, entendeu? Só sobre os processos, uma coisa que desde o começo eu aprendi com o Lúcio era isso, né? Que a gente não podia abrir a brecha para receber processos. Mas quando eu fiz a reportagem dos táxis, a reportagem mostrava que uma pessoa controlava 30% da frota da cidade, e essa pessoa ela conseguiu fazer com que as pessoas que ela controlava entrassem com processo contra mim. Eu acho que foram uns 10 processos por calúnia e difamação, porque a gente chamou de máfia dos táxis, na verdade não foi a gente que chamou, né? Na época, o atual vice-prefeito, na época secretário de transporte, que chamou eles de mafiosos enfim, o processo eles não tiveram êxito com o processo, né? Mas fora isso, eu nunca recebi nenhum processo, nunca fui acionado para fazer também nenhuma correção por um erro grotesco, também por conta desse zelo, que a gente tem que ter essa preocupação lá no final, né? Mas como o Lúcio disse, a gente não é a prova de erros, mas a gente tem que ter muito controle disso, porque não é só tu sofrer o processo, às vezes pode ser um processo que pode ser uma mera perseguição, mas isso pode te causar um desgaste imenso, e a gente sabe que a justiça é cara e tem toda essa questão de como que eu vou me preparar, entendeu? Se tu não se prepara, a justiça não socorre quem dorme, né? Então, se tu é processado e tu não corre atrás, tu pode acabar sendo condenado por estar sendo perseguido mesmo, por dormir, né? Vamos dizer assim. Existem outros casos aí. O próprio Eduardo Militão, lá na época do Congresso em Foco, hoje ele está no UOL, ele fez uma série de matérias sobre altos salários nos três poderes, e uma série de servidores e associações de classes de servidores entraram com dezenas de ações contra o Congresso Foco. Então, às vezes, mesmo que você esteja muito seguro, esse tipo de ação pode acontecer. Eu me lembro do caso, se eu não me engano, da Elvira Lobato, que fez matéria sobre rádios comunitárias ou rádios comunitárias que estavam na mão de políticos, também sofreu processos sobre a mesma matéria em vários estados. Então, se você não tem um veículo que vai te bancar, imagina nós na condição de freelancer, quem é que vai nos bancar, né? O veículo que comprou a matéria, sim, mas se esse processo é longo demais, será que ele vai até o fim com você? Não sabe? Ou se você está numa empresa e você não está mais nela, quem é que vai pagar as custas, né? A gente já ganha, né, muito pouco por ser freelancer mesmo, por não ter esse reconhecimento nas redações. Então, hoje em dia, né, falando do modelo de negócio, alguns ainda pensam em privilegiar o investimento no quê? Na opinião, contratando colunistas de toda a ordem, e no que dá audiência, que para mim é o jornalismo 1.0, né, que é a fofoca, aquela polêmica que não vai dar em lugar nenhum. Então, assim, venda de publicidade está diretamente ligado ao aumento de audiência, e isso não está ligado à qualidade do jornalismo, e muito menos ao jornalismo investigativo ou de dados, né? Então, enquanto continuarem insistindo nisso, as iniciativas de fiscalizar poder vão ser sempre isoladas, mas o que essa série aí do Intercept mostra é que elas são muito relevantes. E talvez, assim, como o tema é muito sensível, nós estamos numa pandemia, as pessoas estão morrendo, esse apelo fez com que o Intercept comprasse pautas locais sobre fraudes na área de saúde, né? Se eu não me engano, antes da matéria do Bispo e do Yuri, eles já tinham publicado algumas sobre contratos no Rio Grande do Sul, né? Sim. Então eles abriram para isso, mas é uma lacuna, né? Que também a gente percebe que o jornalismo, que é o jornalismo catarinense, que é o jornalismo gaúcho, não preenche, né? Eu lembro que em novembro do ano passado a gente publicou, né, na agência pública, uma reportagem que dizia respeito às organizações sociais que controlavam as creches aqui de Florianópolis. Teve a operação da Polícia Federal sim, agora bem semana lembrado passada. disso.
uma, Foi, uma super, saiu uma na super, pública, e nos jornais aqui não deram. Não é o primeiro exemplo, essa matéria dos respiradores não é o primeiro exemplo, né? exatamente. É uma lacuna que acaba ficando, né? Isso, talvez até o professor tenha mais propriedade e conhecimento histórico para falar do que eu, mas isso são problemas dos detentores, né? Dos negócios jornalísticos nos estados, não é uma exclusividade de Santa Catarina, mas Santa Catarina, isso é bastante peculiar, né? O oligopólio acaba fazendo com que o mercado fique muito mais selvagem do que em ambientes onde tem mais competitividade, né? O Lúcio falou em algum momento ali da Elvira Lobato, e era o caso em que uma série de reportagens em que ela fez para a Folha de São Paulo, denunciando emissoras que estavam na mão da Igreja Universal do Reino de Deus. Ela sofreu mais de 100 Perfeito, processos. da Igreja Universal, exatamente. Isso. Ela Ela foi sofreu mais de barbaramente 100 perseguida. processos. É, Foi barbaramente perseguida, ainda bem que ela tinha o respaldo do departamento jurídico da Folha, que acompanhava exato. ela, mas porque as ações eram movidas em várias partes do país, às vezes tinha citação para mesmo dia. Professor, eu lembro do caso também do pessoal do Correio, Correio não, Gazeta do Povo, do Sim, Paraná, que denunciou uma série de malfeitos no judiciário, que é raro também, matérias desse tipo, no judiciário paranaense. Os sim, juízes e os sim. implicados fizeram denúncias em comarcas diferentes, eles andavam dentro de uma van com os advogados do jornal para estarem em vários locais, no mesmo dia até, em audiências. Isso é muita sacanagem, né? Esse Tem até caso da Gazeta, eles deram transparência, né, àquilo que todo servidor público hoje já tem, que é o salário, né? Fez. exatamente, né? Sim. O professor Hildo citou isso aqui há pouco no chat público, mencionando 37 processos movidos nesse sentido. Nós temos três perguntas aqui, da professora Terezinha, né, apontando que, na grande maioria das vezes, o jornalismo tem buscado investigar malfeitos, maus usos dos poderes públicos e quase nunca do setor privado. Isso não acaba criando uma sensação de que a corrupção está apenas no serviço público? Uma segunda pergunta da professora Valentina é com relação a quando você é freela e você vai, por exemplo, vender uma matéria para um editor que não te conhece, né? Como que é o processo de edição à distância? E depois a gente faz uma do Vitor Hugo Bittencourt, nosso ex-aluno, repórter, que está por aí no mundo. Qual que era a primeira mesmo? É, Desculpa. é com relação à cobertura apenas ou quase que Ah, sim, majoritariamente sim, sim, feita sim, ao sim. poder público e É, não às corporações, às certo, empresas. certo. Então, esse é um problema que talvez um pouco parecido com, para mim, na minha ótica, é um pouco parecido com o que a gente tem do judiciário, né? E quando a gente está falando de negócios privados, eles são de fato privados. Os documentos públicos que se tem são muito escassos. A gente às vezes consegue descobrir uma falcatrua no meio privado através de um processo judicial, né? É um dos caminhos que se chega, mas fora isso é muito difícil, porque as empresas privadas elas não têm a obrigação de dar transparência a tudo, né? Aos seus colaboradores, ou até mesmo seus negócios. Existem mecanismos legais que, inclusive, protegem os negócios. Então, é muito difícil de investigar o setor privado. Eu acho até que não é uma falta de interesse, não por parte dos jornalistas, né? Mas existe uma dificuldade mesmo porque não existe a mesma prerrogativa da coisa pública, né? Como a gente tem, por exemplo, a lei de acesso à informação, que garante informações de gastos dos governos e tudo mais. Falando sobre essa questão das empresas, eu também tive a sorte, o privilégio de trabalhar em apurações sobre cadeias produtivas, inclusive com uma pessoa que também se formou na UFSC, o Marx Casara, né, na empresa dele, Papel Social. O primeiro levantamento que a gente fez foi sobre a cadeia do açúcar, né, como as empresas do setor sucroalcooleiro, né, estavam envolvidas com trabalho escravo, grilagem de terras e tudo mais, né. E também fiz outras pesquisas também com o Casara em outros setores, como do cacau, que tinha trabalho infantil, né? E além disso, a gente conseguiu conectar os elos dessas empresas com problemas
principalmente na área trabalhista ou de dano ambiental e questões relacionadas. Mas eu concordo, é muito raro você investigar empresas, né, de uma maneira mais sistemática. A não ser que a dificuldade talvez seja um pouco menor quando elas têm capital aberto, elas têm que publicar uma série de relatórios. No mais, elas estão aí na ponta das fraudes que a gente investiga nos poderes públicos, né? Sendo o foco principal, ou corrompendo, ou sendo beneficiadas em licitações fraudadas, como essa aí dos respiradores. Um bom caminho também, já que o Flu citou a questão do trabalho escravo, é o próprio Ministério Público do Trabalho, né? Ele é uma porta de entrada para se investigar o setor privado, por essa lógica, né? Claro, da questão do trabalho, mas que pode abrir o caminho para se chegar dentro e ali se descobrir outras coisas. Mas é aquilo, o acesso é muito restrito, né? A coisa privada. Eu fiz uma matéria sobre essa empresa que administrava a Zona Azul aqui em Florianópolis, né, para o UND, que eu consegui levantar a enormidade de processos que ela tinha, né, na área trabalhista, né. E a Justiça do Trabalho está um pouco mais aberta para pesquisas, assim, a Procuradoria, a lista dos devedores também é uma boa fonte. Quem trabalhou muito com isso também foi o Militão, ele foi atrás dessa lista dos devedores. Aí você vê, né, como as empresas, como o discurso de responsabilidade social, ele é completamente fajuto, né, porque a Justiça do Trabalho está no calcanhar dessas empresas o tempo todo, né, do trabalho escravo a coisas mínimas, né, de não fornecer equipamento de proteção individual para atividades de risco, né. A gente está vendo agora na pandemia várias empresas do setor aí de proteína animal, né, onde os trabalhadores não tinham proteção, né, contra a infecção da Covid-19 e outras relacionadas, né. A Repórter Brasil faz um trabalho sistemático sobre isso, né, de uma certa maneira. Eu acho importante a gente citar também. O Vitor Hugo Bittencourt pergunta: é sempre necessário publicar os documentos ou isso acaba tirando um pouco do peso da reportagem, um pouco do peso da apuração do repórter? Como é que vocês veem isso? Eu acho que aquilo que o Lúcio falou um pouco no começo, de a gente ter uma reportagem mais transparente. E eu acho que o novo tempo, né, talvez esse novo mundo do compartilhamento, né, onde a gente tem a possibilidade de fazer o hiperlink e, enfim, isso também facilita, né? Às vezes não precisa colocar o documento ali no texto, mas a gente pode colocar o hiperlink para a pessoa baixar a íntegra do documento, não precisa reproduzir um trecho só, né? Se a pessoa quiser ir mais fundo. E eu acho que isso acaba se tornando uma boa prática, principalmente do jornalismo quando é feito na internet, de a gente apontar as fontes, apontar os caminhos para que a pessoa possa refazer ou rechecar, né, aquilo que a gente está dando. Que não é o repórter, ele não detém o documento, né? Ele detém o documento para fazer a apuração. Depois que ele torna a reportagem, aquilo público através da reportagem, eu acho que ele também tem o dever de compartilhar aquilo, né? Quando se faz necessário, claro, também. Eu costumo dizer que esse tipo de matéria ela só começa se tiver o documento, né? Então a publicação dele ela pode até não acontecer. Por exemplo, se você precisar resguardar uma fonte né, e se ela não só resguardar do ponto de vista de você proteger ela a fonte de informação, mas se ela pode sofrer alguma consequência grave, talvez seja necessário não publicar o documento, mas ter ele em mãos para se resguardar de alguma medida judicial contra a matéria, ou contra você que está publicando, ou contra o veículo que está bancando a publicação, né? Mas eu acho que é o ponto de partida, né? Assim como uma planilha que cruza um dado e descobre um padrão ali que ninguém tinha visto, o documento ele é o pontapé inicial para se investir em alguma coisa
se tomar mais tempo de um repórter numa apuração mais aprofundada, né? Se aquilo não existe, a gente persegue, né, Bispo, até conseguir aquilo de alguma maneira, né? Sim. Se não está publicado, se está escondido, se o sistema não permite, o sistema que deveria estar público não está tão público, a gente busca as nossas fontes, questiona os órgãos de controle, pressiona para que eles nos repassem, porque aquela informação é pública, mas não está pública, né? E conseguindo aquilo, você começa. Sem aquilo, parte para outra. É impossível, vamos para outra, vamos tentar achar alguma coisa relevante que tenha lastro, que tenha um documento oficial, né, que comprove aquilo que você quer dizer no texto. Acho que é por aí. O Rafael Venuto faz duas perguntas, né? O que vocês pensam da expressão jornalismo investigativo, se ela não é redundante, e se vocês têm acompanhado aí os currículos dos cursos de jornalismo, e se eles, de alguma maneira, estão preparados com a prática do jornalismo investigativo com o uso de dados públicos. Eu acho que esse assunto é recorrente, né? Essa questão do jornalismo investigativo. E eu lembro bastante do Edson Rosa, que foi meu primeiro editor ali no Notícias do Dia, que ele dizia que todo jornalismo é investigativo, né? E no fim das contas é sim, né? Todo jornalismo é investigativo. A gente tem ali uma diferença entre quando a reportagem ela é investigativa e de quando a reportagem é feita com base em investigação, e né, como é o caso dos documentos vazados, ou quando se tem um processo público e se reproduz aquela investigação e tudo mais. Sobre os cursos de jornalismo, cara, eu não tenho acompanhado tanto os currículos, mas eu tenho visto que já existe uma tendência de mudança, mas eu acho que essa tendência está acompanhando o próprio mercado brasileiro, que ele ainda está muito tímido, né? O jornalismo brasileiro ainda está tímido na questão de se trabalhar com dados de forma bem profunda. A gente tem alguns bons exemplos no Brasil, né? O próprio núcleo de dados do Estadão, eles têm lá um pessoal robusto, capacitado, o Nexo, o Jota também está investindo bastante nisso. Mas eu ainda vejo que são iniciativas que são paralelas ao que o jornalismo hoje está proposto a formar o profissional, né? Eu vejo que a gente sai da faculdade assim, bastante despreparado ou com bastante dúvidas sobre o que é isso, como se chega nisso. Ainda existem muitas dúvidas também de o que é jornalismo de dados e até que ponto, né, os dados servem ao jornalismo, até que ponto o jornalista precisa saber mexer com dados ou não, né? Então, acho que a gente está arredondando isso. Começando pelo começo. É redundante, sim, né? Deveria ser sempre investigativo, mas na prática não é. E sim, acho que as universidades ainda não têm isso estruturado dentro dos currículos. Eu sempre sou muito grato ao curso da UFSC, que de uma maneira inovadora, ele sempre foi muito prático, né? Ou seja, você já saía para a rua ou fazia reportagens nas primeiras fases, né? Outros cursos desestimulam essa prática, né, mais técnica, deixando isso mais para o final, depois de uma avalanche de coisas teóricas. Mas eu acho que é possível a gente unir a experiência de alguns profissionais com a academia, né? A gente fez uma iniciativa dessa, né, Rogério, nas últimas eleições aí com os alunos da sua disciplina, né, deu o que falar, mas eu acho que ela poderia ser replicada em alguns outros momentos, né? Acho que a gente sai, em geral, muito cru mesmo, como disse o Bispo, e eu acho que é importante, né? E não só o jornalismo de dados, mas, às vezes, até entender como funciona os poderes, né? As pessoas saem da universidade sem saber que quem acusa é o Ministério Público, né? Em alguns casos, né? Tô falando de extremo.
A gente Estou sai de lá falando de sem saber extrema. o que é procurador, o que é promotor, o que é desembargador, juiz e É, o as... que é primeira instância, o que é foro privilegiado, o que não é, enfim, né? E a gente vai aprendendo isso no dia a dia, na prática, né? Tomando bordoada, né? E entendendo para tentar traduzir, mas acho que sim. Tinha alguma outra pergunta que eu esqueci, não? Ou era uma só? Não, não, eu juntei ambas, sim. A Terezinha pergunta com relação a. Nós tivemos aí já um ano de Lava Jato, observando, de Vaza Jato, né, no caso, observando isso tudo, vocês conseguem identificar ali se houve jornalismo investigativo mesmo, se teve apenas jornalismo sobre investigações? Ah, é isso que eu queria complementar e eu acabei Uhum. esquecendo. O que eu chamo de, que eu acho que está mais próximo do que pode ser enquadrado como investigativo, apesar da redundância que a gente admite, é o que eu chamo de apuração própria. Apuração própria é um ponto de partida, um documento. Ele pode até estar dentro de uma investigação, mas ele não vai replicar só o que o Ministério Público, especialmente, investigou. Isso não é investigativo na minha avaliação. E, durante muito tempo, coisas desse tipo, e que eram reproduzidas a partir apenas de vazamento, eram classificados como investigativos. Existe até um estudo, não sei se de mestrado ou doutorado, de um colega na UNB, que fez uma pesquisa rigorosa sobre, num determinado momento, o que era, o que não era investigativo desse ponto de vista, né? O que só reproduzia a investigação oficial e o que era, de fato, apuração própria, que gastou fosfato e sola de sapato dos repórteres, né? Eu fiz uma série, por exemplo, com o Bispo, que eu considero de apuração própria, mas ela é baseada em documentos oficiais e investigações que estavam em andamento no Ministério Público, né? Que é sobre os agentes prisionais de Santa Catarina. Só que, às vezes, divulgar uma informação que até mesmo o Ministério Público não divulgou, sabe-se lá por quê, né? Existia uma quantidade enorme de agentes prisionais que teriam fraudado as escoltas, né, Bispo? E aquilo não estava divulgado, a gente descobriu como. Olha a pachorra que eu tive. Eu peguei a lista de todos os servidores, entrei no portal do Tribunal de Justiça e fui vendo que processos eles respondiam. Daqui a pouco a gente achou um padrão. Porra, mas todos esses respondem ao mesmo tipo de processo. Opa, aqui tem alguma coisa. Foram Acho que 1.200 buscas, nome por nome, preenchendo o CAPT ainda, né, do TJ. Imagina. Imagina você, né? A gente se dividiu para fazer isso, Bispo, mas são trabalhos raros, mas é a única maneira que a gente tinha. A gente sabia o que acontecia no sistema, a gente queria saber o que acontecia com as denúncias de tortura e maus tratos que repercutiram muito em tempos atrás, né? E a gente conseguiu entrar nesses processos que eles não tinham transparência nenhuma, né? Esse tipo de levantamento é muito importante. Eu acho que ele pode ser considerado apuração própria, mesmo tendo com base o que o Ministério Público fez, só que não divulgou, né? Mas são raríssimas as reportagens de apuração própria no jornalismo brasileiro. A maioria é classificada erroneamente como investigativa porque simplesmente publicam o que foi vazado de investigações oficiais, né? A gente já está com 73 minutos dessa live, a gente está terminando, está indo para os minutos finais. Antes de agradecer e de encerrar isso, eu quero deixar uma perguntinha. Temos mais uma pergunta aqui de Valentina, para os futuros jornalistas que nos acompanham. Apesar de todas as dificuldades, está valendo ser jornalista? E eu emendo perguntando, nós estamos num ano eleitoral, no ano de eleições municipais, que reportagens investigativas vocês gostariam de ler ou de ver por aí esse ano? Bom, sobre se vale a pena ser jornalista, eu passaria tudo que eu passei até aqui, enfrentaria as mesmas dificuldades e repetiria tudo igual
ou talvez melhor, mas acredito que sim, né? A satisfação de ver o material publicado e de ver que o jornalismo é possível se fazer jornalismo, sim, né? Apesar das dificuldades, eu acho que essa é a maior recompensa que o jornalista hoje pode ter, né? Eu acho que a maior recompensa que o jornalista pode ter sempre é saber que ele continua sendo relevante de alguma forma para a sociedade. Sobre as eleições, bom, fala bem a verdade, acho que o mundo hoje está com a cabeça muito, né, está 100% na pandemia, apesar de que os políticos já estão se mexendo, a gente está vendo aí que já existem vários movimentos, mas eu não saberia citar qual a reportagem política ou que investigaria as eleições, além dos levantamentos tradicionais que vão precisar ser feitos, né? Eu não sei qual viés que a gente poderia ainda encontrar para uma grande reportagem jornalística. Talvez alguma coisa dentro das correntes de WhatsApp, dentro dos grupos de WhatsApp. Isso não é algo novo, né? A gente teve a grande reportagem da Folha que fez isso, né? Mas eu vejo que isso agora já é uma coisa mais solidificada para essa próxima eleição. Talvez seria algo interessante. Mas, assim, a grande reportagem eu não conseguiria vislumbrar agora. Eu não diria que seria grande, mas eu acho que uma coisa que a gente vai ter que fiscalizar e olhar de perto é essa questão do uso de laranjas, né? Principalmente que foi feita na eleição passada, para preencher a cota de mulheres, né? Eu acho que é uma investigação importante que tem que ser feita, porque na eleição majoritária e presidencial a gente viu como a coisa desandou, né? E também checar evolução patrimonial e outras coisas, eu acho que é possível fazer, né? Além do tradicional ficha limpa, né? Gente que é candidata e que tem processo que a gente nem sabe. Acho que isso é pontapé inicial para você dar uma dimensão e uma escolha melhor para o eleitor. Agora, gente, se vale a pena, eu tenho que rir, porque eu acho que a gente consegue dormir tranquilo, né, Bispo? Quando a gente consegue publicar uma coisa com uma dimensão como essa que você conseguiu agora. Eu posso lembrar que a Farra das Passagens fez uma economia no Congresso de 25 milhões por ano desde 2009 e exigiu que as passagens fossem colocadas no portal da transparência das duas casas. Eu acho isso muito relevante. É óbvio que a gente tem mil dificuldades para se manter na profissão, para pagar as contas, mas eu acho que ninguém tira essa satisfação da gente. E eu acho que a galera que está aí nos cursos pode chegar nisso, e eu acho que quando eles saírem, talvez o ambiente de emprego não seja tão bom, mas a liberdade para fazer coisas que a gente está fazendo hoje é muito maior do que há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar mais efetivamente nessa área. Muito, muito maior, muito possível. Basta ter um pouquinho de persistência, um pouquinho não, grande persistência, mas é possível, vale a pena, assim, eu acho que é muito relevante, não dá para a gente deixar isso para trás de uma hora para outra, né? Eu, pessoalmente, já pensei em abandonar, já fiz alguns movimentos de sair da carreira, mas enquanto a gente não consegue fazer uma transição mais efetiva ou ter outras atividades, eu acho que é muito, muito gratificante, muito mesmo. E eu fico muito feliz em ver o Bispo e outros repórteres da nova geração que eu ajudei de certa maneira, formar, incentivei pra caramba, conseguindo o que eles conseguiram agora, assim, que é raro, mas é muito legal. E a gente vive a era da informação, né? Se não forem os jornalistas a produzir informação, alguém vai produzir informação. Então, que ela seja feita por jornalistas, né, profissional, de preferência. Ah, sim, vamos valorizar o nosso diploma, apesar de pesares aí, né? Muito bem. Eu quero agradecer muito
ao Fábio Bispo, ao Lúcio Lambranho por essa mais de uma hora de conversa. Quero agradecer também a audiência. Quero lembrar que essa foi mais uma live do ciclo Jornalismo em Pandemia. Quero agradecer a professora Valentina, a professora Terezinha, a professora Valci, professor Hildo, a professora Daisy também, que estiveram envolvidos nessa produção. O nosso próximo encontro é na segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 15, às 2 horas. E a gente vai trabalhar com 3 fusos horários diferentes: Brasília, Nova York e Los Angeles, para falar sobre a cobertura no epicentro da pandemia, que são os Estados Unidos. A gente vai falar com o Felipe Santana, repórter especial da TV Globo, e com a Cleide Clock, que está freelando para SBT, CNN, lá de Los Angeles. Então, nós nos encontramos na próxima segunda-feira, às 2 horas, nesse mesmo canal. Muito obrigado a todos e até lá. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, valeu. Um abração para todos.